paciente ele não te escolhe mais por indicação, por causa daquela tia hipocondríaca que ele tem, que indica ali no almoço de domingo, por causa daquele amigo, ou mesmo por causa do plano de saúde. Quem lembra aí do caderninho do plano de saúde? A gente vai falar sobre como você, médico, é achado pelo seu paciente hoje, no mundo de hoje, 2025, e provavelmente no futuro vai ser muito melhor do que isso, mas logo depois da vinheta. Pessoal, a gente está vivendo numa época, né, onde tem médico fazendo dancinha no TikTok. A gente está vivendo numa época onde o Google, né, ele dá um acesso muito grande às pessoas. Você pode ir ali e colocar basicamente qualquer coisa. As pessoas têm um acesso à informação muito grande. Então, o mercado mudou, né? Não só o mercado de saúde, todos os mercados mudaram. Qual foi a última vez que você foi no Google? Quantas pessoas estão pesquisando no Google hoje? Só por curiosidade, no Brasil, 168 milhões de pessoas. Tá? Somos de 220 milhões de brasileiros. 168 milhões de pessoas utilizam o Google todos os anos. Muita gente, é uma quantidade de gente assustadora. O teu paciente hoje, ele está pesquisando, comparando e principalmente sendo atendido pela internet. A gente vai falar em outro vídeo sobre o funil de vendas, né? Então, você precisa ter isso em mente, tá? Pensa o seguinte, antigamente era loja de departamento, né? Hoje tá mais para alfaiataria. Então, como você tem que adaptar o seu serviço? Você tem que se adaptar ao público que está te procurando. Não existe mais aquele negócio PM ou G. O seu paciente, ele vai chegar, vai querer ser atendido de uma forma muito diferente. Mas muitos médicos ainda estão naquele modelo C&A, de loja de departamento, que é um negócio que pra gente aqui na MedPulse já foi de arrasta. Eu vou usar uma analogia aqui para falar como é que era antigamente. Quem aí lembra, vai denunciar a idade se lembrar, tá? Quem lembra das páginas amarelas? Para você que é jovenzinho, você que tem menos de 30 anos, página amarela era um livro que tinha o nome de todas as pessoas de uma determinada região. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, era só do Grande Rio, né? Municípios e Baixada próxima, Baixada Fluminense próxima. E o nome das pessoas e o telefone das pessoas. Isso era a lista telefônica. E cada plano de saúde tinha o seu próprio guia também. Você tinha um livrinho onde lá tinham todos os médicos que faziam parte da rede de atendimento daquele plano de saúde especificamente, né? Não só médicos, mas também os serviços, exames e tudo mais, né? E era assim que era antigamente. Era um negócio que assim, eu fico parando para pensar e eu falo, tô muito velho, porque isso não faz muito tempo, né? Foi outro dia. Então, se o paciente ele não pegasse uma indicação ali, né, de confiança, de um amigo do trabalho, de alguém muito próximo a ele, de um parente, ele acabava recorrendo a esse livrinho e ele ia meio que no escuro, porque ali você não tinha avaliação, ali você não tinha qual é a impressão. Outra coisa, para você descobrir alguma coisa sobre aquele médico, você não ia descobrir, porque não existia fonte de informação suficiente para isso. Então, a gente estava numa situação onde o médico ele era autoridade absoluta, porque imagina, você estava ali, o paciente chegou ou por indicação de um parente, ou por indicação de um amigo de trabalho, ou pela indicação do livrinho do plano de saúde. E aí, sentou na sua frente, você ia fazer o atendimento com ele normalmente, e depois desse atendimento, a coisa ia cair na sorte. Se ele gostasse do seu atendimento, ele ia indicar para outra pessoa, ou ele mesmo ia voltar em você mais vezes, e a roda ia girando dessa maneira. O que a gente chama, pessoal, em economia, essa situação se chama assimetria de informação. A assimetria de informação é quando você tem que fazer escolhas com base em muito pouca ou nenhuma informação, que era o que acontecia. Mas a gente está vivendo hoje na era da informação. Então, esse cenário mudou completamente. E como é que é hoje, pessoal? Para qual estado a gente foi hoje? A gente foi hoje para um paciente onde ele chegou sabendo quais são as possíveis causas, né, daquilo que ele está sentindo. Ele já foi no Google, ele já sabe qual é a sua formação, ele sabe as suas avaliações,
ele ou deveria saber, né? Se você não tem um Google Meu Negócio, você não vai ter ele não vai ter acesso a essas informações. Então, o paciente ele já chega ao médico com uma base de informação muito grande, pessoal. Às vezes ele até discute com você, né? Ele pode chegar para você e falar: não, doutor, não concordo com isso não. Você já ouviu isso? Se você já ouviu que um paciente não concorda com você, deixa aqui nos comentários. Por isso que a gente sempre fala da importância de, primeiro, ter um Google Meu Negócio muito alinhadinho, né? A gente tá fazendo um conteúdo aí especificamente sobre o Google Meu Negócio, vai ser divertido mesmo. E a gente também fala sobre a importância de ter um site, né? Porque o site, a gente tem um poder muito grande sobre essa informação, sobre os pacientes que estão chegando, qual é a faixa etária dele, qual é a renda dele, qual é o gênero dele, né? Se é homem, se é mulher, essas coisas. A gente só consegue fazer o tagueamento disso, o traqueamento disso, através de um site. Por isso que é tão importante você ter um site, doutor. O teu paciente, esse paciente novo aí, ele vai pesquisar YouTube, ele vai pesquisar Instagram, ele vai pesquisar no Google. E assim, basta colocar o nome completo de qualquer pessoa, entre aspas, que você vai saber mais do que você conhece muitas pessoas aí que você acha que você conhece há muito tempo. Se você botar o nome dela entre aspas, você vai descobrir coisas ali que você nem imaginava. O teu paciente, ele não entende de tudo, tá? Óbvio, né? Foi você quem estudou. Mas ele tá participando ativamente daquilo que você está falando para ele. Então é uma decisão muito mais colaborativa. Lembra que eu falei como é que era antigamente? Que o médico era a autoridade suprema? Ele não é mais. Por que isso acontece? Porque hoje 88% da população mundial, e o Brasil não é muito diferente disso, tá? Na verdade é quase superior. Você pode dar uma procurada aí, existe 5 vezes mais celulares no Brasil do que pessoas, tá? A gente tem quase 1 bilhão de celulares e 200 milhões de pessoas. Então, esse paciente, ele tá com... O poder tá na mão dele. Ele simplesmente pega o celular e faz uma pesquisa. E qual é o seu trabalho? Você tem que ter os 3 Cs. Clareza, confiança e credibilidade. Clareza na sua comunicação. Como você fala, né? Se você começar a falar termos muito complicados, você vai se embananar na hora de falar com a pessoa. Então tem que ter um pouquinho de professor aí nessa medicina também. Você tem que ter confiança naquilo que você está falando. Mas aí eu imagino que você já entendeu isso lá quando você estudou, tá? E você também tem que ter credibilidade. Essa parte da credibilidade é onde a MedPulse entra de uma forma muito magistral. A gente monta a sua credibilidade, né? Com uma série de recursos, pessoal. Como eu falei, Google Meu Negócio, site, blog posts, Instagram, tudo isso. Atendimento. A gente vai falar muito sobre atendimento aqui, tá? Sobre a secretária. Isso é muito importante para montar a credibilidade do médico no digital. Heitor, mas eu não preciso disso, pô, estudei a beça. Tá bem, mas quem sabe que você estudou além de você? Você de repente fez um mestrado top aí no exterior, foi estudar fora. Quem sabe sobre isso? Hoje na internet, pessoal, as pessoas têm que pesquisar e descobrir. E a melhor forma de fazer isso é usando rede social. Eu não gosto muito, já vou falar por quê, ou um próprio site onde você consegue montar a sua própria linha de raciocínio através de uma série de 1 milhão de recursos que a gente tem, tá? Por que eu não gosto de rede social? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Estou falando especificamente do Instagram, porque o sistema de busca do Instagram é muito ruim, tá? Tenta buscar aí, tenta buscar uma pessoa psiquiatra no Acre. Eu sempre uso o Acre aqui como recurso, né? Mas o psiquiatra no Acre, no Instagram você não vai achar isso, pô. Onde você acha isso é no Google. Então o seu paciente faz a mesma coisa. Ele bota oftalmologista Rio de Janeiro, oftalmologista Botafogo, cardiologista Itaim. É desse jeito que ele faz. E o teu paciente, além dessas 3 coisas, desses 3 Cs que a gente falou aqui, ele também quer ser atendido rápido. Esse paciente, ele só é paciente no nome dele, tá? Ele quer ter um atendimento que a gente chama de atendimento Pix. Sabe como é que é o Pix? Que você saca o telefone, manda R$10, R$20, R$50, R$10 mil para alguém e menos de 1 segundo depois a pessoa já recebeu. É assim que o teu paciente quer ser tratado. Então vamos lá, pessoal, vamos para a jornada do paciente aqui, né? São muitos pontos e eu vou precisar ler isso aqui com vocês, beleza? Então, sintoma
e dúvida. Ele sente alguma coisa e ele vai diretamente para o Google pesquisar o que ele está sentindo. Depois disso, ele vai fazer uma pesquisa sobre quais são os médicos que atuam nesse sintoma que ele está sentindo e vai começar a fazer comparações, tá? Obviamente, tudo que a gente vai falar aqui é sobre... não é sobre pronto atendimento, né? Se ele estiver sentindo alguma coisa que ele acha que vai de arrasta, ele vai direto no pronto-socorro. Ele faz o primeiro contato, seja ele lá no seu site, no seu Instagram, via direct, ele faz ou no Google Meu Negócio também tem link direto pro seu WhatsApp, ele faz o primeiro contato. Aí tem a parte do atendimento. Você não é diretamente responsável pelo atendimento, porque provavelmente você tem uma secretária que está fazendo esse papel, mas ele quer ter esse atendimento sendo feito o mais rápido possível. Ele está sentindo uma dor e você quem tem que resolver a dor dele, mesmo que seja através da sua secretária. Aí tem o atendimento. O atendimento não tem jeito, depende 100% de você, você vai usar de toda a sua simpatia aí, de toda a sua empatia para conquistar esse paciente e o paciente sentir aqueles 3 Cs que a gente conversou lá atrás. Depois disso, a gente vai ter a pós-consulta. Não acabou ainda? Não acabou. Por que na pós-consulta? A gente precisa pegar uma avaliação dele, né? Se a avaliação for positiva, não tenham medo de avaliação negativa, tá, pessoal? A avaliação negativa é o que faz a gente melhorar. Então, uma avaliação dele, saber quando é a próxima vez que ele vem. Já quer deixar pré-agendado? Não quer deixar pré-agendado? Se ele não quiser deixar pré-agendado, quando é que a sua secretária vai entrar em contato com ele? Então, o nível de exigência subiu muito, pessoal. A gente está em um outro estado das coisas. E nesse nível de exigência muito alto, o que a gente está separando? De todos esses 6 pontos que eu falei aqui, né? Sintoma, pesquisa, primeiro contato, agendamento, atendimento e pós-consulta. Em qualquer um desses 6 pontos, se você vacilar, ele vai embora, não vai voltar mais, ainda vai falar mal de você. Agora, se você for bem nesses 6 pontos, aí sim, ele vai virar um fiel seguidor de vocês. Marketing hoje não é mais sobre dancinha, tá? Em rede social, não é sobre post bonito e maravilhoso, é sobre presença, credibilidade, confiança. Se você não estiver, você não terá essas coisas. Se você não estiver no Google fazendo um Google Ads, se você não tiver um site legal, você não vai estar completamente distante dessas coisas. Você tem que estar minimamente visível para essas pessoas. Quando eu falo minimamente visível, é pelo menos um Google Meu Negócio, tá? E vou te falar, nos dias de hoje é pouco, tá? A comunicação nesses 3 canais, ela tem que ser clara, pessoal. Tem que ser clara, tem que ser eficiente, tem que ser perspicaz. Você é médico, né? Você é muito bom fazendo medicina, você deveria estar com pessoas que são bons em comunicação. O teu paciente, ele não está mais querendo só uma cura, ele está querendo atenção. O que você está fazendo aqui, se você chegou até essa parte do vídeo, é dando atenção a alguma coisa que você não sabia. O seu paciente é exatamente a mesma coisa. A diferença é que você é um prestador de saúde, um prestador de serviço de saúde, e nós aqui somos um prestador de serviço de comunicação. Mas todo mundo está querendo a mesma coisa no mundo de hoje: atenção. E a pandemia só veio para exacerbar isso. O ser humano sempre precisou de atenção, mas a pandemia veio para multiplicar isso por muito. Sempre pensem no seguinte: se você não quiser fechar com uma agência de marketing, sempre pense em 2 coisas. É D&D, não é Dungeons and Dragons. É dor e desejo. Obviamente estou falando de desejo, né? Vontade, né? Então você tem que resolver uma dor do seu paciente, não só uma dor física ou mental, né, mas resolver algum problema dele, e ele tem que ter desejo por estar com você e também por te indicar para outras pessoas. Você tem que se fazer presente naquelas pessoas ali a ponto que elas levem a sua mensagem à frente. E quem entendeu o que eu estou falando aqui já está muito em outro nível, pessoal, já está muito avançado. E como é que a gente faz aqui na MedPulse? A gente não está aqui para ser só uma agência de marketing médico. A gente está aqui para oferecer verdadeiras experiências de saúde. Se você entende o que é, se você já viajou para um lugar muito legal aí, se você já teve algum tipo de uma experiência sensorial, é isso que a gente faz. A gente transforma uma coisa que é uma consulta de 45 minutos, 1 hora, né, em experiências de saúde, desde o primeiro momento, desde a pessoa buscar você lá no Google até ela sair do seu consultório e fazer a sua avaliação. Se a gente conseguir fazer esse funil ser bem estruturado, bem legal, o que a gente vai conseguir é transformar isso numa experiência. Enquanto todo mundo aí nas agências está focando em
resultado de ads, custo por aquisição e tudo mais, a gente não está fazendo só isso. A gente está preocupado no relacionamento médico-paciente. A gente está aqui para fortalecer isso. E para fazer uma analogia aqui, a gente quer transformar um consultório numa experiência tão boa quanto seria uma experiência Disney. Ninguém tá falando aqui, não, vou viajar para, sei lá, para Búzios, por exemplo, né? Ou aí para Ilhabela, se você é de São Paulo. Vou lá, vou passar um final de semana e vou me embora. Mas quando as pessoas falam de Disney, a Disney é um sonho. Então lembra? É um desejo muito grande. A Disney conseguiu fazer resolver a dor. O que é resolver a dor, né? Ser turista, é turismo, passar o tempo, passar as férias. Essa é a dor que ela resolve. Mas o desejo é aquele brilho no olho, a experiência Disney. Então é isso que a gente quer fazer com você, médico. Com você que está buscando aí um atendimento diferenciado. É fazer um funil de ponta a ponta, da pessoa que nem sabe que você existe até a pessoa que sai e começa a te indicar para todo mundo, para amigo, para a tia hipocondríaca, para todo mundo que ela conhece e ser verdadeiros defensores do seu trabalho. É isso que a gente vai fazer aqui no mercado de saúde. Se você está afim de fornecer para os seus pacientes uma experiência diferenciada, você deveria procurar a MedPulse, tá? Os links estão aqui na descrição do canal e na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Pessoal, se você já teve alguma experiência aí com uma agência, eu queria saber de vocês qual foi o grande problema, qual foi o grande questionamento que você teve com relação à agência que você estava tratando antes de achar a MedPulse. Deixa aqui nos comentários. Fico por aqui, até mais e valeu!